Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês sobre a diferença da plaqueta por aférese e das plaquetas randômicas. Então vamos começar com a plaqueta por aférese. A plaqueta por aférese, normalmente já vai ser coletada de um doador de repetição, um doador assíduo, por conta de todo o histórico que o Hemocentro já conhece desse paciente, desse doador, e por ser uma coleta um pouco mais demorada, porque normalmente vai demorar ali umas 2 horas para coletar, porque vai coletar só plaqueta do paciente, não coleta as hemácias, não vai coletar o plasma. O único plasma que vai ser coletado vai ser o plasma que tem ali na plaqueta, porque a plaqueta ela é diluída no plasma, então coleta-se um volume de plasma para diluir essas plaquetas. Então normalmente o que nós podemos levar em consideração? A questão de qualidade da plaqueta. A plaqueta ela precisa ter uma contagem, então quantas plaquetas nós temos por ml daquela bolsa coletada. Então um doador que faz uma doação por aférese dessa plaqueta, existe uma centrífuga que já vai centrifugando, separando essas plaquetas e um pouco de plasma para fazer essa diluição e devolvendo as hemácias para o doador. Isso pode ser feito com 2 acessos, ou algumas tecnologias pode ser feito de forma diferente. E quantos ml eu tenho de plaqueta, qual é a quantidade de plaqueta que eu tenho por ml. Então eu preciso ter uma concentração interessante ali, que existe uma regulamentação de quantas plaquetas por ml de plasma precisa ter. E esse doador ele vai doar o equivalente a mais ou menos meio litro de plasma com plaqueta. E esse doador ele pode doar com uma frequência muito maior do que aquele doador que vai 3, 4 vezes por ano doar o sangue total, por causa da recuperação ser mais rápida. Então normalmente essa contagem de plaqueta por ml de plasma ela é mais elevada, então você pode ter ali uma contagem um pouco maior de plaquetas, e essa plaqueta ela já vem desleucotizada, que é com uma redução dos leucócitos. Então eles vão sedimentando na tecnologia do kit que faz essa coleta. Então esses leucócitos vão ali sedimentando e eles não entram na nossa bolsa coletadora. Então ela já vem desleucotizada. Então isso é um benefício que vai evitar alguns tipos de reação febril e algumas patologias, algumas doenças, é recomendado, obrigatório por legislação, o uso de hemocomponentes filtrado. Então a parte de plaqueta por aférese ela tem esse segmento, essas tecnologias. E quando ele doa esse meio litro, por conta de ser uma contagem bem mais elevada, consegue-se numa bolsa de 500 ml separar 2 plaquetas aférese de aproximadamente 250 ml. Então essa dose a gente consegue usar em 2 pacientes que precisa receber plaquetas. Então você tem um volume de 250 ml que ele vai corresponder de 6 a 8 plaquetas randômicas. E agora eu vou explicar um pouquinho das plaquetas randômicas, porque um processo normal de coleta de plaqueta randômica, que é a doação comum, que a gente vai lá e doa o sangue total, tira os 500 ml de todo o sangue igual sai da nossa veia e dura em torno de 10, 15 minutos apenas. Isso é feito uma centrifugação depois e separados os hemocomponentes. Então quando vai separar as plaquetas dessa bolsa normal, você consegue extrair mais ou menos 50 ml de plaquetas e diluído em plasma também. Esse método de fracionamento, você vai precisar de uma plaqueta dessa para cada 10 quilos do paciente. Então se é um paciente que tem 50 quilos, nós vamos precisar de 5 plaquetas, 5 doadores diferentes. E quando um paciente tem 80 quilos, nós vamos precisar de 8 plaquetas randômicas diferentes. Dentro da plaqueta randômica também existe outros métodos de extração. Então existe esse método tradicional que você precisa de uma plaqueta
para cada 10 quilos de peso do paciente, e você tem um método de extração que é por buff cold. Então você tem uma nuvem entre a hemácia e o plasma. Nessa nuvem você tem todos os leucócitos e todas as plaquetas. E aí você extrai dali, dessa camada de buff cold, as plaquetas. Porém, nas plaquetas randômicas você acaba extraindo os leucócitos também, além do plasma, para poder fazer a diluição. Então, se o paciente tem a indicação de desleucotização, que é a remoção dos leucócitos, você precisaria passar num filtro de remoção de leucócitos para essa plaqueta ficar filtrada. Então, nessa de buff cold, você consegue extrair mais plaquetas por ml de plasma. Então você consegue ter uma contagem muito maior. Isso faz com que uma pessoa de 60 quilos até 80, 90 quilos, 6 unidades diferentes seja o suficiente para atender a quantidade de plaqueta que ele precisa para uma transfusão. Então é uma tecnologia um pouco mais avançada que faz uma extração com uma qualidade por ml, então mais plaquetas por ml de plasma, diferente de um método tradicional que vai coletar uma quantidade um pouco menor de plaquetas por ml, e você precisaria de uma demanda um pouco maior de diferentes doadores. Então, em termos de benefícios para o paciente que precisa de plaqueta, todas as formas são iguais. Então, o paciente vai receber basicamente a mesma quantidade de plaqueta. O que vai mudar é que na agência transfusional ou no banco de sangue, ele vai saber quantas plaquetas ele precisa. Se vai ser de buff cold, uma dose de 6 plaquetas atende, então vai ser 6 doadores diferentes. Ou se é um paciente com 80 quilos e precisa de uma extração normal, ele vai precisar de 8 unidades de plaqueta. E no caso, se for uma aférese, ele vai precisar de uma plaqueta aférese, que no caso é a metade do volume que o doador doou. Então, neste caso, você consegue definir, né, a quantidade apenas, mas o paciente ele vai ter o mesmo benefício, que é receber a quantidade de plaqueta que ele está necessitando. Então, não existe uma questão de mais benefícios ou menos benefício, comprovadamente, nas formas diferentes de extração de plaqueta. E tem o benefício dela já vir desleucotizada, que é sem os leucócitos, e a parte mais benéfica, mas que ela só vai beneficiar poucos pacientes que vão para transplante e tem uma aplasia medular. Então a pessoa ela vai para o transplante, mas ela não está tendo muitas transfusões. Então a plaqueta aférese, ela é de um doador só. Então esse paciente ele se expõe a menos doador, a menos antígenos. Então a possibilidade dele adquirir anticorpos é menor. Então isso pode fazer com que o transplante dele seja mais compatível, né? Então da onde vier essas células tronco. Mas isso é um percentual muito pequeno de pacientes que se beneficiariam com a plaqueta por aférese nesse sentido. Então as plaquetas randômicas, elas trazem os mesmos benefícios, porém ela vai expor, né, o paciente a mais doadores diferentes. Então nesse caso, a possibilidade de você ter uma reação alérgica, ela é um pouco maior, então aumenta a possibilidade de reação alérgica e aumenta a possibilidade do paciente adquirir um anticorpo, porque ele está se expondo a mais doadores diferentes. Mas em termos de benefício, pelo fato dele estar precisando de plaqueta por conta de algum sangramento, alguma coisa nesse sentido, vai ser igual. Então, basicamente essas são as diferenças. E se ficou alguma dúvida, só deixar seu comentário.